Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV, disponível nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é João Soares, militante histórico do PS, partido fundado pelos seus pais, Mário Soares e Maria Barroso, que já foi deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu pelos socialistas, tal como vereador e presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Conhecido por se pensar sempre pela sua cabeça e dizer sempre o que pensa, o que é reconhecido tanto por quem gosta como por quem não gosta daquilo que ouve, João Soares, que durante algum tempo foi Ministro da Cultura do primeiro governo de António Costa, é um observador atento do que se passa no seu partido e no Executivo e em toda a política portuguesa, como se viu na reação à intervenção de Cavaco Silva, a quem apontou desatino e ressabiamente por exigir a demissão de António Costa. Bom dia, João Soares. Muito obrigado por aceitar e obrigado por ter aceito. Acredita que os eleitores portugueses, na sua totalidade, e não só os madeirenses, que esses certamente elegerão a Assembleia Regional, irão voltar às urnas durante este ano? Não, de forma nenhuma. Você meteu aí os madeirenses pelo meio e esses vão voltar, Sim. mas não creio, sinceramente não creio. Acho que falar em qualquer coisa como dissolução da Assembleia, como aliás tem dito o Presidente da República, parece-me a mim um disparate, num quadro político como aquele que existe. Isto não significa negar que há problemas com o Governo, mas acho que não resolveria rigorosamente nada. Eu procuro sempre, e tenho procurado ao longo da minha vida, que já é longa, mas está longe de terminar, espero, colocar as questões na perspectiva daquilo que entendo que é o interesse nacional. Evidentemente que isto tem sempre um lado subjetivo. E, por outro lado, tentar observar pouco o que fazemos, e já tive muitas responsabilidades executivas e outras, e espero continuar a ter ao longo da vida, olhar para as coisas na perspectiva do que elas valem vistas a 10 ou a 50 anos de distância. E aí ganhamos uma outra maneira de observar, e eu acho que isso é um bom método, e que, enfim, vamos lá ver, se nós olharmos para a Primeira República, por exemplo, pouca gente conhece, eu sou um fã da Primeira República e vejo-me na herança da Primeira República. Hoje não haverá praticamente ninguém que saiba identificar, tirando pessoas mais qualificadas, por razões de história ou outras, que saiba identificar duas grandes figuras da Primeira República. Sim, e muitas E vezes mesmo, até por razões trágicas, como Granjo, por exemplo. pois, Granjo, enfim, o próprio Afonso Costa, que foi tão denegrido, mas fez a mais importante reforma da Primeira República e que era absolutamente indispensável, que era a separação da Igreja e do Estado, e que depois é acusado de ser um mata-frades, etc., quando no fundo seria hoje um moderado. Eles cometeram o erro, e tem um exemplo também, eles cometeram o erro de se envolverem numa questão religiosa que era desnecessária. Eu agora, a propósito da situação que temos estado a viver, tenho citado muito um personagem do Hermano José que marcou pelo menos o meu tempo, que era aquele diácono Remédios que dizia: não havia necessidade. E há muita coisa que não havia necessidade. O que não há necessidade não se deve fazer, a menos que seja um desejo muito forte. E acha que a vigilância reforçada, como lhe chamou o Presidente da República, poderá conter essas coisas de que não há necessidade? Penso que sim, eu faço uma avaliação muito positiva do que tem sido o comportamento do Presidente da República. E tanto assim que nas últimas eleições, eu que nunca tinha votado nele, e até fui seu adversário, eu fui número 2 da lista do Dr. Sampaio, que derrotou o professor Marcelo Rebelo de Sousa para a Câmara de Lisboa em 1989, salvo erro. Era uma lista do lado deles com a direita coligada, o CDS, que ainda existia pujante na Câmara de Lisboa, e o PSD e até o PPM. Estava, salvo erro, Luís Coimbra a representar o PPM. Ele fez uma aliança alargada e nós derrotámos-lo nessa altura. E fomos colegas de faculdade, quer dizer, entramos no mesmo ano, sendo que ele estava evidentemente no topo do ranking, era o melhor aluno desse ano, num curso em que participaram o António Mega Ferreira, que acabou de morrer há pouco tempo, mas também a Leonor Beleza, mas também o Carlos Fino, Sim. e também eu,
nunca fui nenhum grande aluno, mas que eu conheço desse tempo. Mas acha que essa vigilância reforçada é sustentável? Eu acho que ele tem estado atento àquilo que se passa. E acho que desta vez houve aqui aquilo que podemos chamar, usando uma linguagem ferroviária, e eu sou um adepto da ferrovia, espero que tenhamos a oportunidade de falar disso, um descarrilamento. Não havia necessidade, como já disse, que o Presidente da República se referisse publicamente à necessidade de substituir um ministro. Também a mim me parece, e sou um indefetível do Governo, que era desejável que fosse substituído, que é o Ministro das Infraestruturas. Não vale a pena estar a fugir aos nomes, estou a dizer com toda a clareza, não digo tudo o que penso, em todas as circunstâncias, às vezes tenho que me conter, mas... Sim, mas para habitar políticos vou dizendo o que penso, na medida do que me é possível. E, portanto, eu acho que o Presidente teria tido condições, tem todas as condições para dizer ao Primeiro-Ministro aquilo num outro contexto. E daí a reação do Primeiro-Ministro, que também me pareceu infeliz por, como disse o Pacheco Pereira, salvo erro, num artigo que escreveu pouco depois, ter escolhido aquele pretexto concreto para afirmar aquilo que é público e notório, que é constitucionalmente consagrado, que é quem manda no governo é o Primeiro-Ministro. Não há sobre essa matéria nenhuma espécie de dúvida. E o Presidente da República, que ainda por cima foi professor de Direito Constitucional do Primeiro-Ministro, sabem ambos muitíssimo bem isso. Portanto, não há necessidade de... Eu acho que nenhum deles tem problemas de afirmação de ego. E isso é uma mais-valia que é importante reconhecer. Não são pessoas que vão fazer uma questão. Acho que aquilo foi qualquer coisa que surgiu assim um pouco de repente. Eu não acredito mas às vezes há coisas que acontecem assim e agora dificilmente se emendará isso em termos do relacionamento entre eles como existiu até aqui e que, na minha modesta opinião, tem sido uma mais-valia para o país. Porque nós o que precisamos verdadeiramente, nós temos muita tendência, nós como povo, e eu tenho um imenso orgulho em ser português, nem me passa pela cabeça poder ser outra coisa. Eu nisso estou muito próximo também do Presidente da República, que já várias vezes disse, nós somos o melhor povo do mundo, e somos dos melhores, eu já andei muito por esse mundo, temos qualidades únicas, mas depois também temos uma tendência para nos pegarmos nas pequenas coisinhas e para nos pegarmos uns com os outros em coisas que eram completamente desnecessárias, não é? Entre Belém e São Bento é uma tempestade num copo d'água? Espero que sim. Não faz nenhum sentido que depois de 7 anos, já temos 7 anos de convívio democrático e nunca houve nenhum igual a este. Repare, já vamos salvo erro em 5 presidentes da República e as coisas têm sido sempre diferentes e sobretudo ao nível daquilo a que se chama o que é de facto o segundo mandato do Presidente. Em todos os presidentes até aqui houve grandes sarilhos entre o Presidente e o responsável pelo Governo e pela maioria que o sustenta. O Presidente da República, Ramalhianes, foi o primeiro Presidente democraticamente eleito. É verdade que havia uma diferença substancial, é que era militar, e foi como militar que foi eleito, mas foi ao ponto de, e eu tenho respeito por ele, foi ao ponto de criar um partido a partir da Presidência da República. E vocês tratam de coisas económicas, foi um partido que no fim dava lições de dignidade e de seriedade e de anticorrupção a toda a gente, no fim acabou despassado a um grupo de extrema-direita. Penso que ainda existe com esse grupo de extrema-direita. Eu acho que já mudou de nome, entretanto. Mudou de nome, mas são os mesmos 5.000 assinaturas, onde provavelmente estão. A do Presidente não estará, porque ele nessa altura não deve ter assinado, mas para todos os efeitos chegou a ser o líder. Sim. E chegou a dirigi-lo em termos parlamentares e tudo. Embora por um período, deve ter sido um período quase tão curto como o meu no governo do António Costa. Sim, provavelmente. Onde estive num modelo que eu chamo de Primeira República. O meu avô paterno, que era, passei modéstia familiar, foi uma grande figura de pedagogo, uma grande figura humana, porque chegou a ser sacerdote católico, conseguiu desobrigar-se das ordens religiosas, foi conspirador da República, depois foi um combatente contra a ditadura a partir do 28 de maio, e esteve exilado, esteve preso variedíssimas vezes. O meu avô esteve 4 meses
num ministério, num dos mais progressistas da Primeira República. Eu, quando cheguei aos 4 meses e meio do governo, com o qual estava e estou solidário, atenção, porque isto é um caso assim um bocadinho curioso, vale a pena sublinhar. Eu disse, bem, por respeito ao meu avô, não vou estar mais tempo do que ele esteve. Fazendo aí pegando nesse seu à parte, acha que depois de uma grande propensão de António Costa para mudar de ministros, passou a haver uma grande renitência? Vamos lá ver. Ali não houve nenhuma propensão para mudar de ministro. Quem decidiu sair fui eu. Sim, mas perante Eu as decidi sair, circunstâncias. eu decidi sair, mas as circunstâncias não são atribuíveis ao Primeiro-Ministro. Eu faço a justiça, Há pessoas que saem e ficam desatinadas e ficam enxofradas, se me permite a expressão. Eu saí com a maior das tranquilidades. E expliquei isso em 3 linhas. Combinei com ele, que era eu que fazia um comunicado a explicar porque é que tinha pedido admissão. Ninguém me pressionou a pedir admissão. Eu pedi admissão. E pedi admissão muito simplesmente porque percebi que havia uma onda contra mim que se ia transformar numa onda contra o governo. E, portanto, como eu estou solidário com o governo, e estava honrado pelo convite que me tinha sido feito pelo Primeiro-Ministro e também por uma outra coisa que era o 3º parágrafo, mas são 3 parágrafos mais pequenos que aqueles que eu escrevi no Facebook e que ninguém leu. A maior parte das pessoas não leram. Uma terceira coisa que era dizer, não, em circunstância nenhuma, aceito prescindir de exprimir a minha opinião, aquilo que você disse há bocado, quando entender. E, portanto, como eu não tinha expresso nada que fosse indigno da minha modesta opinião, posso estar enganado, e engano-me algumas vezes, não é? E tenho dúvidas outras. Foi isso que eu decidi sair, para não causar mais confusões a um governo com o qual estava solidário, e saí tranquilamente. Sim. Sem falsas modéstias, acha que fez falta ao governo no resto da legislatura, não só na área que tutelava, mas também para ajudar no combate político? Talvez, acho que sim, mas não me ponha a minha a dizer essas coisas. Acho que sim, houve várias pessoas que estavam no governo nessa altura que me mandaram mensagens ou que me falaram a dizer, olha, tenho pena que não estejas aqui. Várias pessoas na altura. Voltando um pouco Não atrás. todas, mas várias. Sim. Aliás, nunca deixei de exprimir a minha posição, em todas as circunstâncias, em todos os conselhos de ministros, o dia em que me vi, ou demiti, não, o dia a seguir, de manhã, foi um dia de conselho de ministros, portanto... Sim. Voltando um pouco atrás, um presidente da República em Guerra Fria com um primeiro-ministro apoiado numa maioria absoluta monopartidária, e é algo que lhe traz recordações? Esta Guerra Fria é motivada, a designação que foi escolhida tem que ver com aquele gelado que o Presidente da República comeu no Santini de Belém, quando estava a ser instado pela comunicação. Eu acho que ainda mais simbólico foi ter calcetado. Acho que há todas as condições para transformar aquilo que designou numa Guerra Fria num clima que volta a ser um clima de tranquilidade institucional, porque é um clima de tranquilidade institucional que é muitíssimo benéfico para o país. Já nos basta a nossa tendência para nos afastarmos daquilo que é essencial e para nos... Agora, ainda por cima, gerarmos aqui um conflito desnecessário entre pessoas que têm todas as condições para se darem bem e se deram bem ao fim de 7 anos, parece-me um disparate completo. Não vê que se possa transpor a relação Mário Soares-Cavaco Silva, neste caso? Não, quer dizer, vamos lá ver, estamos a falar de quê? Quando o meu pai foi Presidente da República. Sim, no segundo mandato do seu pai. Vamos lá ver, ainda ontem ou anteontem convidaram-me para ir à rádio do Observador para fazer um comentário sobre os 25 anos do PER. E uma outra cenazinha mediática que houve aí a semana passada, ou há 2 semanas, promovida pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para assinalar os 25 anos do PER, em que o professor Cavaco foi antecâmara desta cena agora dos trabalhadores sociais ou dos autarcas sociais-democratas. Foi dizer que foi atacar aquilo que tinha sido a apresentação de um programa para a habitação do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, apresentado por ambos, e reivindicar para ele a destruição das barracas no país com o célebre dispositivo legislativo chamado PER. E na altura já foi feito um ataque bastante a despropósito àquilo que eram as políticas de outros, porque, de facto,
é a tal história, quer dizer, há pessoas que reivindicam méritos que efetivamente não tiveram, e esse mérito da aprovação desse programa, que de facto facilitou um pouco o quadro de financiamento daquilo que foi a reconstrução e a erradicação das barracas em todo o país, isso nasceu justamente daquilo que você estava a referir há bocado, quando referia o relacionamento entre Mário Soares, Presidente da República, e Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro. Foi uma presidência aberta, que foi uma coisa que ele criou, ele, o meu pai, não, criou, quando Presidente da República, na área metropolitana de Lisboa, justamente para chamar a atenção para o problema da miséria e das barracas. Das pedreiras dos E húngaros, desse tipo. essa foi uma presidência particularmente bem sucedida, porque se traduziu em modificações, estimulou os autarcas e o governo. E foi no quadro desse desafio que foi lançado pelo Presidente da República, também ao Primeiro-Ministro, que eles aprovaram o PER. Mas o PER não significa que não houvesse já vontade grande por parte das câmaras, nomeadamente por aquela onde estamos na Câmara do Oeiras, e o Oeiras também, o Oeiras não fez tão rapidamente como nós, mas teve também um programa muito sério Sim. E de tinha um erradicação problema das muito barracas. sério de barracas. E eu, com todo o respeito, também lhe vou dizer uma coisa: tenho orgulho no que fiz, não tenho nenhum problema de vaidade, nem preciso, não, sinceramente. Mas de facto, não houve nenhum outro período, isso ainda há 2 dias no Observador diz isto, não houve nenhum outro período. Estamos a falar de números, não estamos a falar de dispositivos legislativos, estamos a falar de casas que se construíram e de casas que se deram às pessoas que viviam em barracas. Não houve nenhum outro momento na nossa história em que se tivesse feito tanto como em Lisboa durante a minha presidência. É verdade que o engenheiro Cassis também fez alguma coisa, tinha sensibilidade social e fez alguma coisa na erradicação de barracas, e depois a primeira parte do nosso mandato na Câmara, sob a presença de Jorge Sampaio, e com o Vasco Franco como grande responsável para a área da habitação, também se fez alguma coisa. Mas nós demos ali um toquezinho, pode parecer vaidade se eu falo disso, demos ali um toquezinho muito especial, e nomeadamente enfrentámos as questões que se punham em alguns dos bairros, e em alguns dos bairros mais empobrecidos e mais centrais, entre promiscuidade e a ligação entre a toxicodependência e o tráfico de droga e o consumo, e esses bairros de barracas, porque o símbolo maior e mais conhecido é o Casal Ventoso. Você é mais novo que eu, mas deve ter subido à Avenida de Ceuta alguma vez, e deve-se lembrar do que aquilo era. Sim. E aquilo não caiu por obra e graça do Divino Espírito Santo, com todo o respeito, porque é crente, a minha mãe também era crente, nem caiu por causa do PER, porque já estava na Constituição. Atenção, em 76, eu muitas vezes dizia, atenção, uma coisa é estar na Constituição e ter cobertura constitucional, direito à casa como um direito elementar, mas depois que não se fazem casas, não há direito à casa que resiste. E o problema que se está a viver hoje, com a nova imigração que está a aparecer e com novos desafios e com o desdobramento das famílias, etc., é o resultado também, em larga medida, de não se terem feito casas. E, sobretudo, não se fazem casas. Ainda há pouco disso escrevi num artigo de um jornal que é vosso concorrente, que é o Jornal de Negócios, desafiaram-me para fazer um artigo sobre esses casinhos da vida política nacional, e eu disse, olha, eu não vou fazer um artigo sobre os casinhos, é uma coisa que não me interessa nada. Vou fazer 6 propostas que eu considero vitais para o país no momento em que estamos e que são factíveis. Eu não me atirei a coisas que são também vitais, mas que são mais difíceis de concretizar. E dou-lhe um exemplo, para não ficarmos no ar. A justiça. A justiça é uma coisa absolutamente vital, até em termos económicos, para que a economia tenha menos percalços, mas é mais difícil mudar a fundo, porque há ali 3 lobbies ou 4 que, enfim, é mais difícil lidar com isso. Mas uma das questões que falei foi na habitação. Sim, que é um problema gravíssimo. E antes da apresentação deste programa. E é relativamente simples de resolver. Eu pegava agora nas críticas duras que fez à intervenção de Cavaco Silva. A propósito disso, foi recordada a Carta Aberta de 2012, em que é subscrita, tem como primeiro subscritor Mário Soares, em que ele acusava Passos Coelho de levar o país para o abismo e apelava à sua demissão.
Não vê nenhum paralelismo dessa intervenção? Eu acho isso, e essa parte também, de que de facto tem um paralelo na intervenção mais recente do professor Cavaco Silva, não me parece condenável. Faz todo sentido que alguém que quer ser um ativo militante político, embora tendo sido ex-presidente, talvez devesse ter outra contenção, e é uma regra que se aplica também ao meu pai, nessa matéria, com toda a ternura do mundo, pela Sim, sua claro, memória, claro. houve coisas em que não havia necessidade, é a tal história do diaco dos remédios. Agora, não, há coisas é que são ofensivas, e essas acho que não foram ditas. Por exemplo, o professor Cavaco Silva disse nesta última intervenção, e eu também me senti atingido, que os socialistas são uns mentirosos e não sabem fazer nada senão causar dificuldades. Ora, eu sou uma pequena parte do universo dos socialistas, mas não aceito que ninguém me chame mentiroso. Sim. E que diga que não sabe fazer nada. Olha, temos um bom exemplo, as barracas. Quando o professor Cavaco Silva quiser ir à balança comigo, para ver quem é que fez mais em matéria de barracas, ele aprovou dispositivos legislativos. Eu fiz as casas que permitiram, das maiores alegrias e honra que tive, foi em pessoas que, por exemplo, viviam no Casal Ventoso e que me disseram, olha, pela primeira vez tenho uma casa de banho. Nunca sabia o que era tomar banho, nem ter uma sanita em condições, porque eram coisas, as pessoas já não têm a memória do que é que isto foi. Isto foi um salto muito grande. Foi. Isso foi. Acha que, apesar de já deixou claro que não acredita que vá haver dissolução da Assembleia da República, que não vê razão para isso, mas António Costa teria alguma vantagem em voltar a submeter-se ao teste da confiança do eleitorado? Quer dizer, é evidente que no contexto em que estamos, provavelmente não voltaríamos a ter uma maioria absoluta, que aliás na altura já foi um pouco surpreendente. Na altura foi um pouco surpreendente, nós não temos nunca memória nem para as coisas mais próximas. Agora, qual era o ganho para o país de dissolver a Assembleia para provocar eleições? Diga-me sinceramente, porque o que eu queria era ouvir os outros. Olha, eu dou-lhe um exemplo, põe em causa os dois, e estou solidário, como sempre estive com o líder do meu partido, que é no caso o António Costa, Primeiro-Ministro, e também com o Presidente da República, por causa da avaliação positiva, nem sempre estive, da avaliação positiva. Ambos falaram, por exemplo, de uma coisa que é relativamente menor no meio de outros problemas que aí há, que era a questão dos sem-abrigo. E o Presidente vai regularmente no Natal, quando eu era autarca também se fazia isso, vai dar comida aos sem-abrigo, vai dar algum agasalho, etc. E lembro-me que aqui há uns anos antes do Covid, ele e a Ministra da Solidariedade Social, foi secretária de Estado do Turismo, conhecia nessa altura e tenho uma boa impressão dela, disseram, vamos fazer um programa, vamos acabar, em 4, 5 anos acabamos com o sem-abrigo. Até agora, que eu saiba, zero, como diz eu. Vale tanto como esses dispositivos legislativos que o professor Cavaco fez. Eu vou estar outra vez a autoelogiar-me, mas quando eu assumi a presidência da Câmara de Lisboa não havia um centro de apoio ao sem-abrigo em Lisboa. Quando eu saí havia 5 centros, posso lhe dizer todos onde estavam, porque fui lá muitas vezes a cada um deles, e tínhamos à volta de 500 camas. 500 camas com direito a uma dormida decente e com agasalho, numa cama limpa, com direito a um jantar, que era a refeição do dia, às vezes era a única refeição que tinham, e com direito a cuidados de higiene e cuidados de saúde também mínimos, sempre com a enfermagem e também com a passagem de um médico. E passámos de 0 para 500 pessoas. E tínhamos 2 brigadas na rua a procurar convencer as pessoas a irem para os abrigos. O que não é fácil. Eu fiz isso muitas vezes, fiz essa volta muitas vezes, não sei se você já deu. Há organizações ligadas à Igreja Católica, há outras organizações que tentam fazer isso, mas na base só da caridade, da comida. Já é qualquer coisa, eu não tenho... Sim, a Vida e Paz tem um grande... Já existia nessa altura, mas se você for ver o que é que se fez, objetivamente, em termos de números, são estes. E tenho orgulho nisso. E lembro que aqui há anos saiu um livro de um tipo que tinha sido sem abrigo por razões de toxicodependência e ele fez uma referência que me deixou tocado. Eu já nem sei onde é que tenho o livro, na montanha de livros que tenho em casa, mas ele disse, e essas coisas são as coisas que contam. Mas está muito centrado em mim, não vale a pena
porque eu não sou candidato, não ando a votos, quer dizer, não excluo, podia ser candidato a qualquer outra coisa. Vamos lá chegar, vamos lá chegar. Incluída uma junta de freguesia, ou coisa assim, não me parece possível. Admite que a validade deste governo, por muito estranho que isso pareça, tendo em conta que tem uma maioria absoluta estável no Parlamento, pode depender muito da permanência de Fernando Medina no governo. Eu tenho a melhor das impressões de Fernando Medina. É um tipo inteligente, é um tipo jovem, é um tipo culto, é um tipo que teve uma boa formação familiar. Isso não é de menos. Não estou a dizer que alguém que seja órfão de pai e mãe e que não tenha tido educação, tenha sido educado na Casa Pia, não possa ser também uma grande personalidade ou um grande vulto da cultura. Agora, o Fernando Medina é um tipo que eu tenho na conta de profundamente sério, é um tipo inteligente, bem preparado, culto, com um enquadramento familiar e afetivo equilibrado, e acho que foi um bom Presidente da Câmara de Lisboa. Eu que já exerci as funções, digo isto com uma seriedade que me parece superior, ou com uma sinceridade. Não, eu ia meter-me com a pessoa Cavaco, mas não me meto, por causa daquele elogio que eu fiz ao Montenegro. Eu até pessoalmente tenho as melhores relações com o Montenegro, mas aquele elogio não é. Nem sei se aquilo não acaba por ser um presente envenenado, mas vamos ver, da situação de Floreira. Portanto, Medina, falando de Medina, acho que ele fez um bom trabalho como Presidente da Câmara, ali uma outra coisinha, como é natural, como aconteceu comigo em muitas coisas, e com Costa e com outros que lá estiveram, quer dizer, aquela via ciclável da Almirante Reis, de facto, não me pareceu, do ponto de vista da colocação, a melhor solução. Mas quem só não faz erros destes quem não faz nada. E ele fez muita coisa nessa matéria. E a verdade é que o atual Presidente diz que ia acabar com a via ciclável, ainda não acabou, e afinal verificou que não havia alternativa. Portanto, é muito fácil fazer críticas quando não se faz nada. Há um provérbio dos chineses, que é um provérbio que eu às vezes cito, que é muito interessante, que diz: é muito bonito saber fazer, mas belo, belo, belo mesmo é fazer. E há uma diferença entre saber fazer e fazer. É aquela velha coisa, eu não sou apreciador de futebol. Eu tenho um filho que é um entusiasta do Benfica e que está aí a desejar, a festejar já no fim de semana, mas uma coisa é ser treinador de bancada, outra coisa é jogar o jogo, ou dirigir a equipa de futebol, ou dirigir o clube. Olha, e tem um universo também que é muito interessante, que é um universo que dá um retrato do que nós somos. Não quer dizer que não exista noutros lados. Mas a este nível, por exemplo, a este nível do ponto de vista mediático, a minha mulher é belga. Meus sogros vieram cá, o meu sogro agora já faleceu, mas vieram cá e ficaram espantados com os nossos telejornais. Assistiram uma ou duas vezes, embora com dificuldades, porque diziam, um telejornal que dura 1h30 na Bélgica, é uma coisa impensável. E sendo que dessa 1h30, metade é futebol com detalhes íntimos, psicológicos, os mais diversos, o que comeram no restaurante, é uma coisa, isso é um retrato. Por exemplo, esse universo agora mudou. Eu estou a falar no tempo em que tive responsabilidades autárquicas e lidei com 3 ou 4 direções do Sporting e do Benfica, os grandes clubes da cidade, e outros, o Belenenses, o Oriental, etc. E a relação entre esse universo e os chamados políticos, a que eu pertenço, e tenho orgulho nisso, são as pessoas que têm posições e que assumem posições e pretendem ter um contributo para dar para a forma como as coisas correm na nossa terra. Às vezes é comparado com a política, mas aquilo, comparado com a política, estamos a falar de meninos de cor ou peça. É outra, e isso é uma coisa que nos mobiliza a todos. Como é que tem encarado as notícias sobre as investigações ao que aconteceu na Câmara de Lisboa? Eu acho isso, Acha que é sinceramente. saco de nada? Eu não quero entrar por aí. Primeiro, não tenho uma visão conspirativa da vida. E depois acho que isso são tudo coisas pequeninas. Quer dizer, ou há algum crime, ou a suspeita forte de algum crime, ou então é melhor não entrar por aí. Isso é uma coisa que não leva a lado nenhum. E, sobretudo, eu acho que uma coisa que é condenável, mas que está a acontecer um pouco em todo lado,
é a condenação na praça pública, antes de haver qualquer oportunidade de haver debate contraditório e de se dar à pessoa que é suspeita, seja do que for, a oportunidade de... Sabe que eu tenho uma experiência pessoal que às vezes invoco, que me parece importante e que é relativamente única na nossa terra. Eu, por razões estritamente políticas, fui acusado de uma forma caluniosa de ser traficante de marfim, e depois veio a versão dos diamantes também. Mas o marfim fazia sentido naquilo, porque era um avião que caía, porque é pesado, se fossem diamantes, Sim, para cair, não dava para cair o avião. E isso colou. Isso colou-se. É uma coisa terrível quando se acusa alguém assim, e quando é uma máquina de propaganda poderosa como E antes era. das redes sociais, nem sequer teve que lidar com o poder das redes sociais. As redes sociais era só a máquina de propaganda do poder do Luanda, que é um poder cleptocrático e complicadíssimo, que nunca fez eleições decentes, etc. E agora, por exemplo, estavam a falar sobre a Turquia. A Turquia, o que se vai passar na Turquia é muito importante, mas eu cheiro-me que aquilo está mais ou menos também numa fronteira em que já não se pode falar verdadeiramente em regime democrático, porque houve ali uma deriva importante e negativa, centrada no Sr. Erdogan. Uma das coisas que mais gozo me deu fazer, e em que senti que tinha sido mais útil ao país e às funções que estava a desempenhar, foi, enquanto parlamentar, estar na Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Portanto, pude andar por esses países todos. Os da antiga União Soviética, com uma única exceção, que foi o Uzbequistão, que curiosamente era o mais turístico, mas tinha um conflito com os parlamentares. Portanto, conheço mais ou menos aquilo tudo, mas quando digo conheço é que conheci o presidente, o Putin não conheci, mas por exemplo conheci bem o Lavrov. Isso hoje é uma mais-valia. Eu sei que o Lavrov sabe que nós sabemos que ele está a mentir quando diz muitos de nós sabemos que ele está a mentir quando diz aquelas coisas que tem dito. Sim, mas tem que... E aquilo também é um sinal quanto à natureza daquele poder. O Lavrov é um tipo inteligentíssimo, com um grande desembaraço intelectual, fala muitíssimo bem inglês, também arranha francês, viveu muitos anos fora daquele universo, porque isso também é importante. Sim. Ele foi 6 anos ou 7 embaixador nas Nações Unidas, viveu em Nova Iorque. Não é uma coisa pequena, não é uma passagem de 15 dias, quer dizer, e está a dizer enormidades, e sabe que nós sabemos que ele está a dizer enormidades quando fala da Ucrânia como dominada por nazis e como... E, portanto, isso é também um sinal interessante para perceber o que é que se passa naquele universo. Aquilo que o Primeiro-Ministro tem... Posso da Turquia e do Erdogan, mas não acabei, mas ainda conheci a Turquia com o Erdogan Primeiro-Ministro. Sim, Ou até talvez antes do Erdogan ser Primeiro-Ministro. Ainda estive em jantares, banquetes, aquelas coisas em que ele estava longe de ser o Presidente da República e aparecia com a mulher sem véu. Agora aparece com a mulher com um véu e com um véu cada vez mais apertado. Sim, E houve ali uma deriva, e fui lá várias vezes, uma das coisas onde se deve ir na Turquia, onde foi o candidato opositor antes das eleições, e tem de ver isso, é em Ankara, ao mausoléu do Atatürk, tem um museu também sobre o percurso do Atatürk. O Atatürk é uma figura fascinante. O Atatürk é o homem que funda a República e que garante a laicidade do Estado. Este tipo fez uma deriva completamente ao contrário do Atatürk, ainda por cima reivindicando a herança do Atatürk. O Atatürk entregou às Forças Armadas a garantia da laicidade do Estado. Este tipo desarticulou as Forças Armadas. Tinha ali um papel de pivô, até no Médio Oriente, uma boa relação com Israel, boa relação com o país. Aquilo tem sido... Agora, também lhe digo uma coisa. Também acompanhei aquilo o suficiente, até na fase em que estive no Parlamento Europeu, para saber que a Europa teve muitas responsabilidades. Com muitos países que se opuseram, quando eles estavam num caminho democrático seguro e a fazer passos seguros, contribuíram para o ascenso de tipos como o Erdogan e para esta deriva antidemocrática, anti-europeia, porque a Turquia devia ter entrado da União Europeia nessa altura. E quer a Áustria, quer a Alemanha, quer a França,
tiveram medo da Turquia, porque a Turquia é um grande país. Já que fala de contribuição para a ascensão de figuras políticas, admite que a estratégia de sobrevalorização de André Ventura, que tem sido seguida pelo PS, acarreta riscos? Não acho que haja sobrevalorização. Acho que haja sobrevalorização. Mas, quer dizer, aquilo é um fenómeno que nós já vimos. Há bocado estávamos a falar do PRD, que é uma coisa de que já ninguém se lembra, mas também houve ali. Sim, chegou a 18%. Hermínio Martins, houve para ali, metade do eleitorado do PS foi para ali com o argumento. E houve outras coisas. Houve partidos reformados que meteram 3 ou 4 pessoas. Eu não acho que haja sobrevalorização. Eu não conheço aquele universo. E não estou no Parlamento desde que chega. Decidi sair pelo meu próprio pé, antes que me pedissem para sair, ninguém pediu, pelo contrário, mas agora, acho que há um tipo que tem, obviamente, qualidades histriónicas e de inteligência e de habilidade comunicativa. Eu conhecia-o vagamente de raspão, de passagem em estudos de televisão, onde ele ia fazer comentário desportivo, eu fiz comentário de outro tipo, político. Ele tem qualidades até de simpatia pessoal. Eu já estava 2 vezes, já estive 1 vez ou 2 num restaurante, veio-me falar como se eu fosse um grande amigo. Eu disse: doutor Ventura, calme-se um bocadinho, porque aquilo está um bocadinho. Mas quer dizer, o tipo tem qualidades como comunicador, mas depois há ali uma coisa que falta um bocadinho o freio, e entra naquele, em nome de provavelmente captar a simpatia de franjas do eleitorado que ele acha que são mais sensíveis a este ou aquele argumento, transpõe-me barreiras, pelo menos verbalmente, transpõe-me barreiras que são para mim inaceitáveis e para qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação democrática, nomeadamente as castrações, nomeadamente a prisão perpétua, nomeadamente o discurso anti-ciganos, o discurso até com uma ponta de racismo em relação aos africanos também. Agora que o homem tem qualidades de comunicador, tem. E que tem estado a subir, está. E que já neste momento representa a terceira força política na Assembleia, isso parece-me indiscutível. Espero que não cresça. Acha que ele Há pode... este risco sempre. O Mitterrand foi acusado, quando alterou o sistema eleitoral, depois eles voltaram ao sistema eleitoral tradicional, em França, ter dado uma oportunidade ao Le Pen de se transformar numa força com grande força em França. Olhando para esse protagonismo que ele tem, pode dizer que neste momento Luís Montenegro é o líder da oposição em Portugal? É óbvio que a oposição. Olha, e tem uma coisa que eu estou de acordo com o professor Cavaco Silva. A oposição é o PSD, como é óbvio. Mal seria de nós, enquanto país, se o PSD deixasse de ser oposição. Isso é um desafio essencial. Agora, quem deu origem àquilo, que ali está, em parte também ao desaparecimento do CDS, que sinceramente eu gostava que o CDS conseguisse renascer e ocupar o lugar, foi o dele, e onde ele foi útil ao país, mas parece-me pouco provável, e sobretudo existindo o Chega. Mas o Chega também, se calhar estou a ser injusto, haverá ali uns quadros de altíssimo nível que eu ainda não vi, mas eu acho que aquilo é um homem só. É um homem só. Eu ia até usar uma expressão, o só é muito mal acompanhado, tenho visto, não é? Pelo menos ao nível do desembaraço verbal, se calhar estou a ser injusto. E admito enganar-me, ao contrário do professor Cavaco, engano mais vezes e às vezes tenho também dúvidas, tenho muitas vezes dúvidas. A TAP pode ser um Alcácer Quibir do governo? Não. A TAP pode ser e deve ser uma grande companhia de referência no quadro europeu e no quadro internacional, e tem todas as condições para ser isso. Olha, a primeira coisa, disse isto sempre, aí já entro naquela classificação que você disse, fosse quem fosse primeiro-ministro, meu partido ou outro. A TAP não pode ser governada, gerida por gente que lá vai parar só porque é do PS, do PSD, do PC ou do CDS. Porque houve ali, na altura ainda não havia Chega, houve uma repartição sempre dos lugares, ou dos taxos, se quiser. Contra isso é que eu sou sempre. Primeira pessoa que virou o cabo, que era das tormentas, e o quis transformar em Cabo de Boa Esperança, chamava-se Jorge Coelho, era um grande amigo meu.
E o Jorge Coelho, quando a TAP esteve à beira de ir à falência, com duas outras grandes companhias, que eram a Suíça, que foram a Swissair e a Bélgica, a Sabena, foram as duas à falência. E o engenheiro Cravinho Pai, na altura, tinha entregue tudo o que eram os balcões e as bilhetes e a bilheteria e tal, num projeto com a Swissair, e foi quando o Jorge Coelho veio a seguir e acabou com isso e salvou, porque foi buscar um homem que era um homem que tinha provado que era muito bom a gerir companhias de aviação e aviões, que era o Fernando Pinto brasileiro. Nós até tivemos ali uma fase em que havia uma certa desconfiança, porque havia ali uma ideia, um brasileiro, que é uma coisa completamente disparatada. Os brasileiros em matéria de aviões, então, vou-lhe dizer, os brasileiros provaram já que podem ser absolutamente de excelência. A Companhia Brasileira de Fabrico de Aviões, que é a Embraer, com a qual temos um acordo que salvou as oficinas gerais de material aeronáutico, é um acordo que foi feito pelo Paulo Portas, eu pago sempre os direitos de autor. Não é meu amigo político, nem estivemos nunca próximos, mas quem deu parceria à Embraer na Zogma em Alverca, e isso transformou-se num sucesso, e as Zogma hoje estão bem geridas, deixaram de ter problema, inclusive distribuem os lucros pelos trabalhadores, foi o Paulo Portas. E isso e depois, atrás disso, com Sócrates, vieram construir duas fábricas em Évora. Não sei se você já lá foi, um lado e a outro, mas deve ir, estando à frente de um jornal que tem uma componente económica importante, deve ir, quer a Alverca, quer as duas fábricas que eles têm em Évora, eu já as visitei ambas. E não as visitei oficialmente, visitei-as como cidadão, ir lá e vendo-as com tempo. Ainda me lembro, o administrador brasileiro, o Sr. Machiotto, ainda vai mandando e-mails, vamos trocando e-mails, e foi um exemplo muito bom de como aí tem um caso em que os brasileiros funcionaram muitíssimo bem. E portanto, isso deu uma nova vida. Depois houve ali alguns retrocessos. E, portanto, começaram a pesar as questões de natureza política. Houve muitas pessoas do PSD que até se manifestaram desgostosas por não terem sido nomeadas, e no PS também houve alguns que queriam. Ora, aquilo é o tipo de empresa que exige qualidade de gestão que não estão em cartões partidários. Mas os 3.200 milhões de euros não vão ser um ónus para o PS? Pode ser, não. Vão ser um ónus para o país, mas eu acho que podem, quer dizer, vamos lá ver, a TAP tem todas as condições. Nós temos uma tradição em matéria de transporte aéreo que é fantástica, mas mais uma vez nós não sabemos tirar partido daquilo que temos. E evidentemente fomos confrontados, como todos os outros, incluindo a Lufthansa, fomos confrontados com o que se passou em matéria de transporte aéreo por via da Covid. Primeiro por via da crise financeira, que também deu um abanão muito grande no transporte aéreo, e depois por via da Covid. E aí estivemos todos à beira. Agora, o nosso problema é que depois pomos a discutir. Então nós criamos uma comissão parlamentar. Eu já fui membro de comissões parlamentares de inquérito, até da de camarada fui membro. Agora, vou dizer uma coisa. Aquilo está no limite. Já estão a discutir o telemóvel do assessor, do ministro, do galamba, do não sei quê, do raio que os parte. É uma coisa inaceitável. Aí já são casinhos mesmo. O parlamentar de inquérito é para discutir a TAP. O deputado do PS, eu não ouço aquilo por razões de saúde mental, era o que mais faltava. Se estivesse no Parlamento, assistiria a tudo, mas agora não tenho que fazer um comentário de 15 em 15 dias na RTP com a Ana Lourenço, e portanto, se ela me pedir, olha, vamos tratar este tema, lá vou ver o que for, mas aquilo é uma coisa, é meio caminho andado para uma doença mental, assistir àquilo, ou para uma depressão. Mas pouco minuto que eu apanhei numa resenha foi o deputado do PC, Nuno, qualquer coisa, que disse uma coisa. Bruno Dias. Num dia, eu tenho imensa pena, mas eu gostava de discutir a TAP. Mas caíram todos em cima também, porque aquilo tem que se discutir é o telemóvel, e o não sei quê, e o assessor, e as cenas absolutamente lamentáveis e condenáveis no Ministério das Infraestruturas. Mas, quer dizer... Seria mais fácil ter resolvido aquilo com a saída do ministro? Talvez. Às vezes a saída não resolve nada, mas talvez. Eu, naquele caso, até acho que se justificava. Disse-lhe, quando falamos do relacionamento entre o Presidente,
Acho que se o Presidente tem dito aquilo num outro contexto, talvez isso tivesse sido possível. E também, o Primeiro-Ministro também, as culpas nunca estão só de um lado. Se o Primeiro-Ministro tem reagido de uma forma menos, também, se tivesse feito uma avaliação mais serena, de facto, a forma como ele qualificou o que se passou no Ministério das Infraestruturas pareceu-me correto. Pareceu-me correto. Ele disse que aquilo era inaceitável, mas depois ficou a dizer que não é, mas agora a posição que eu tomarei tem que ver com o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por este caminho, vamos transformar a Comissão Parlamentar de Inquérito também numa comissão de investigação sobre tecnologias digitais e telemóveis e computadores, os mais variados. E criado uma... Olha, há uma coisa que eu gostava de dizer, tenho a oportunidade aqui consigo, que é, eu estive, também foi uma coisa que me deu prazer e onde senti que fui útil ao país. Tive 4 anos numa comissão eleita pelo Parlamento, mas não é parlamentar. Respondo perante o Parlamento e também perante o Primeiro-Ministro, de fiscalização dos serviços de informações. Portanto, conheço, presidida Paulo Mota Pinto, quem tenho um grande respeito, e com um outro membro, que infelizmente já morreu, que era um grande homem do Ministério Público, que era Jorge Dias, talvez José Dias, um homem formidável, um magistrado de grande categoria. E trabalhámos ali 4 anos com toda a tranquilidade, nunca houve notícias sobre o que quer que seja e tratámos de variedíssimas coisas complicadas e que exigem reserva. Como, por exemplo, aquela história daquele senhor que aceitou umas remunerações russas ainda antes da crise, enfim, uma história lamentável. Nunca houve uma linha e acompanhámos aquilo tudo com grande precisão e acho que demos sempre ali uma ajuda importante. Isto para dizer que tenho profunda confiança nos nossos serviços de informações. E acho que não sou nem completamente pateta, nem ingênuo. Não transporiam nunca, não transpõem aquilo que a lei lhes permite, em circunstância nenhuma. Até mesmo quando face aos seus congêneres da União Europeia, estão diminuídos. Nós somos os únicos que não fazemos escutas telefónicas, que eu acho positivo, eu sou contra as escutas telefónicas, mas onde não têm sequer acesso aos metadados que já deviam ter tido há muito tempo. E mesmo assim, nunca os vi transporem. E nós podíamos entrar em qualquer uma das sedes, ainda o serviço externo estava onde esteve o Copcom, ali no Foto do Arte do Duque, e agora estão ambos na Meixoeira, têm ambos boas instalações, mas e o SIS já estava na Meixoeira. Então, gente, foi dos sítios e já estive em várias coisas públicas com responsabilidades de tutela, nomeadamente na Câmara, também no Ministério, etc., onde vi gente mais dedicada e mais a gostar de fazer o que fazia e a fazê-lo com seriedade, sem problemas de horários, sem problemas desse tipo. Portanto, não deitem as culpas para quem trata das coisas bem, que é uma coisa também, uma tradição muito nacional. Nós normalmente arranjamos alibis laterais para coisas que são de responsabilidade política e onde as coisas não correram bem do ponto de vista político. Isso é que seria injusto. Deveria ter havido maior bom senso da parte do governo. Não, olha, eu é que tenho que ter um bocadinho de bom senso na análise daquilo. Enquanto não tiver informações, enquanto não estiver informado ao detalhe, não faço julgamento. Para terminar, um tema que lhe é caro, porque uma das suas marcas de água enquanto autarca, e desde então, foi a recusa de que seja necessário um novo aeroporto de Lisboa. Sim. Esse projeto que se fala desde 1972 é uma espécie de ópio dos governos portugueses? Você disse 72? Sim, penso que 72. Sim, eu acho que é anterior, eu acho que é dos anos 60. Acho que a primeira pessoa que falou da necessidade de um novo aeroporto foi um presidente da TAP, cujo nome não me lembro já, tinha 2 nomes, que foi também ministro de Estado do professor Marcelo Caetano, durante o governo da ditadura. Foi, aliás, um bom presidente da TAP,
E, quer dizer, desde os anos 60, mas admito que você diga 72, mas é anterior, é anterior. Nessa altura havia muitos voos, muito tráfico colonial, não é? Sim. E havia também, só a Força Aérea Portuguesa teve, salvo erro, eu ia dizer 5, mas é capaz de não ter tido 5, mas teve mais de 3 Boeing 707 só para o transporte de soldados. Sim. Nós tivemos, desse ponto de vista, uma coisa prodigiosa. Houve alturas em que tivemos mais de 150.000 homens em armas, em 3 frentes de combate, a uma distância considerável Sim. do comando, que era a metrópole. Bem, ainda por cima, durante muitos anos, dirigidos por um ditador que nem à Madeira tinha ido de avião, nunca andou uma vez de avião, de Lisboa para o Porto, o Salazar, e pediram-lhe um comentário. Já havia televisão nessa altura, não era a vossa televisão, mas pediram-lhe um comentário e ele disse 2 palavras: não gostei. Sobriedade máxima. Agora, isto tudo para dizer que nessa altura já não se justificava de maneira nenhuma, mas continuaram sistematicamente a repetir aquela mentira e a anunciar que no ano que vem o aeroporto está esgotado. E você tem declarações, valia a pena fazer uma antologia, não tive pachorra ainda para isso. Mas, quer dizer, chegamos aos 10 milhões e acabou, chegamos aos 15 milhões e acabou, já vamos nos 40 milhões e não acabou. Eu acho que houve ali erros sérios que foram cometidos nos últimos tempos. O aeroporto é um projeto de grande qualidade, até do ponto de vista arquitetónico, feito por um arquiteto que eu conheci bem e que fez inclusivamente uma casa que é dos meus pais, que agora é da minha irmã e minha, em Sintra, onde eu passo largas temporadas, de onde eu vim agora para estar agora consigo aqui, que é o arquiteto Keilo do Amaral. Foi o homem que fez, a convite do Eduardo Pacheco, a maior parte dos projetos de Monsanto. Sim. E o próprio Parque de Monsanto também deu um contributo, foi muito importante. Bem, é um projeto dos anos 40, mas foi pensado com grandeza e teve à volta terrenos que estavam limitados em termos de utilização. E tinha ali também uma questão de natureza patrimonial que é importante na perspectiva do que se veio a passar depois. Na altura, justamente, do governo de Passos Coelho, salvo eu, estava lá, ou no governo, não sei que lá estava como ministro o, o atual presidente da ANA e da Vinci, que aliás tenho com ele uma relação simpática do ponto de vista pessoal, conheci-o noutras circunstâncias, ele também esteve próximo de um trabalho com a autarquia quando foi administrador de Lisboa 94, mas é uma história lateral em relação a isso, mas ele esteve nos governos que negociaram a privatização da ANA e agora está à frente da ANA. Há ali uma. Não estou a dizer com isto que. Não faço insinuações, estou a referir um facto. A verdade é esta. A ANA e algumas outras pessoas não estão interessadas em que o aeroporto funcione bem. E quando digo o aeroporto, não estou a falar do aeroporto enquanto conjunto, nem estou a falar das pistas. Estou a falar de aerogás, sobretudo, mas no que diz respeito às pistas também. O aeroporto Humberto Delgado, eu estava no Conselho de Ministros e congratulei-me muito nessa altura, quando se aprovou o nome de Humberto Delgado para o aeroporto. Acho que é o nome mais adequado, foi uma grande figura da aviação portuguesa, foi ele que criou a linha do Império, não sei se sabe isso, também nos anos 40, fazia a ligação entre as várias capitais do Império Português, e acho que foi um bom piloto e foi um homem que morreu às mãos da PIDE num assassinato miserável e, portanto, merece, por todas as razões, e também essa, a nossa homenagem. Mas a verdade é esta. O aeroporto tem, desde a altura em que o Keilo do Amaral fez o projeto da Aerogar, tem 2 pistas. Uma agora não está operacional. Uma é um 735, corresponde ao eixo da Avenida do Aeroporto, e a outra é 0321. Agora, com a variação do norte magnético, já não é bem 0321, mas enfim. Eu sei estas coisas também porque tive um brevê em tempos e tenho uma experiência aeronáutica única, que é cair dentro de um avião e estar vivo aqui a falar de aviões. E gostava muito de andar de avião. Agora,
A 0321 é uma pista de grande qualidade em qualquer lado. Essa história do aeroporto está esgotado porque só tem uma pista, agora só tem uma pista, porque é um 735 que é usada para parqueamento de aviões. Mas é uma treta. Gatwick, que tem 50 ou 60 milhões de passageiros ano, tem tem uma pista. Sempre teve só uma pista. Acho que é Heathrow que é o maior da Europa. E tem muito mais passageiros. Já não falo, por exemplo, de um aeroporto onde você se calhar aterrou, agora se calhar já não tem nada para isso, que era o Hong Kong antigo. Aterrei no Hong Kong antigo e aterrei já no do Hong Kong novo. O Hong Kong novo é uma coisa à dimensão chinesa, mas o aeroporto de Hong Kong antigo era uma coisa que você ia dentro de um 747, como aconteceu a mim, na Alitalia, e via as senhoras chinesas a fritarem camarões na janela. Ali mesmo ao lado era uma coisa. E tinha 70 ou 80 milhões de passageiros. Eu não gosto de ser impreciso destes números. Agora, a nossa 0321 começa por ter esta coisa elementar. Não tem um taxiway, que é aquela via que acompanha para a saída e a entrada dos aviões. Não tem o taxiway que acompanha a pista de uma ponta à outra com várias entradas. E você, se quiser entrar com um avião grande, tem que cortar. Bem, isso dá logo uma diminuição do número de movimentos que pode fazer, inacreditável. Ando a dizer isto há 30 anos, ou há 25, ou 20, ou 30 anos, quando dei uma conferência de imprensa da própria Aerogar da Portela, do Humberto Delgado, a dizer isto. Não fizeram. Como me bati pelo metro. Sim. O metro, não queriam levar o metro até o aeroporto. Depois o Jorge Coelho lá tomou a decisão de que, quando era Ministro das Obras Públicas, aquilo avançasse. E só ficou pronto há relativamente pouco tempo. Quer dizer, são coisas elementares. Ora, só não percebe que a Portela, o Humberto Delgado, é uma mais-valia para a cidade e para o país, com a localização que tem, que eu não olho para as coisas com o mínimo de atenção. Qual é a cidade da Europa onde você pode partir de manhã e voltar para outra capital europeia, voltar à noite e trabalhar e ter reuniões e almoço de negócio e volta a ter reuniões à tarde? Eu lembro quando nós derrubámos o bairro do Relógio, que era um bairro Barracas Grande, que também tinha o nome de bairro chinês, e onde também já havia tráfico de droga, ali mesmo junto à rotunda do Relógio, daí é que tinha o nome de bairro do Relógio. Veio cá um tipo que era da Lufthansa, um dos diretores principais da Lufthansa, dizer assim, viu que nós estávamos a fazer um campo de golfe de 9 buracos, já está abandonado, depois abandonaram, até lá metemos um belíssimo restaurante que foi concessionado a um tipo que estava aí muito bom, já não me lembro, nos grandes cozinheiros, tudo isso foi abandonado. Com um driving range também desenhado por um dos tipos que tinha feito as melhores coisas lá embaixo no Algarve, e aquilo funcionou. Vieram os tipos da Lufthansa e disseram assim, olha, nós pagamos o campo de golfe, não queremos a propriedade, sei que vocês não vendem, mas nós pagamos o campo de golfe porque ele é tão bom e tão bem localizado que os nossos trabalhadores, os nossos quadros da Lufthansa podem sair de Munique, de Frankfurt ou de outro lado qualquer para de manhã vir aqui e depois voltarem. Está a ver? Isto não mais valia. Eu morei sempre e espero vir a morar outra vez, é a minha terra em Lisboa, no Campo Grande, onde os meus pais moraram, o meu avô, na linha da aproximação dos aviões. O ruído dos aviões, que é de facto a principal poluição, diminuiu muitíssimo e vai diminuir ainda mais. Portanto, aquilo é uma mais-valia óbvia. Falar em Montijo é um disparate inenarrável. Como falar em Ota, e foram amigos meus que falaram nisso, eu gosto imenso do Mário Lino. Ota Jamé. Ele fala francês, eu também falo. Jamé é o Tanas. Jamé nunca se fará lá. Ou na margem sul, Jamé para defender a Ota, que era o que ele dizia. Tudo isso, acabar com a base aérea do Montijo, que é a base aérea mais importante do ponto de vista das operações de busca e salvamento na nossa zona económica. Isto não lembra o diabo, é de uma falta de bom senso. Nem os militares vão sempre dizendo, se nos compensarem, se não sei o quê, e depois parece que não se faça, infelizmente não se vê. Agora, o aeroporto está onde está, é uma mais-valia óbvia. O aeroporto tem problemas de funcionamento de Aerogar? Tem. E devia ter sido remodelada. Agora, pode ser remodelada, mantendo o aeroporto em funcionamento.
Olha, o melhor exemplo para mim, dos tempos em que estava na OSCE e voava muito, é Munique. A parte nova de Munique resolveu, com soluções tipo ovo de Colombo, com 2 andares, resolveu de uma forma admirável, Schengen não Schengen, admirável, com tapetes rolantes. Agora você tem que fazer uma coisa confortável para as pessoas. Agora, a mais-valia, aquilo é quase intermodal. Como fizemos para a Expo, também fomos nós que demos um contributo. A estação do Calatrava, que é um apiadeiro, foi a primeira estação intermodal em Lisboa, porque liga a ferrovia, o metro, o transporte terrestre e a ligação ao aeroporto que é ali ao lado. Exatamente. Quer dizer, e gastar milhões, olha, aquilo em que é preciso gastar, eu não vi ainda ninguém, e no outro dia achei patético, o ainda ministro das infraestruturas a falar do plano ferroviário que se tinha estado a estudar com os técnicos, a propósito, dando um exemplo, quer dizer, ainda não vi nada capaz. Isso é que devia ser De prioridade. vez com a ideia de que nós não temos bitola, não, temos que abandonar a bitola ibérica, que é um absurdo completo, e adotar a bitola europeia. E temos que fazer 2 vias em toda a rede ferroviária nacional e decidir as linhas em que vamos tentar melhorar ainda um pouco mais com alta velocidade, nomeadamente as linhas que asseguram a ligação com o exterior. Olha, os espanhóis, o Miguel Sousa Tavares, este fim de semana, no sábado ou na sexta, fez um artigo no Expresso muito interessante em que falava disso. Os espanhóis estão a aproveitar as ajudas europeias, estão a apertar a fundo e estão a fazer. E eu conheço pessoas, quer em Trás-os-Montes, quer no Minho e quer no Porto, que vão apanhar o comboio à fronteira, a Ourense ou mesmo, acho que em Vigo também se pode apanhar, para irem em comboio rápido para Madrid. Sim, olha. E eu agora, se for, ainda no outro dia vi o que era, por exemplo, fui a um daqueles debates de televisão ao domingo e dei esse dado, fui ver na internet a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid, havia um célebre Lusitano Expresso, Sim, e eram 13 horas para ir de Lisboa a Madrid no dia seguinte, que era uma segunda-feira. Visto por mim, com as contas, o que é que era? Era a Santa Apolónia Abrantes, que é o entroncamento, mas não sei porque chamam Abrantes, devem ter medo dos fenómenos do entroncamento, mudava de linha e de caminho de ferro, eram intercidades. Depois, um comboio regional entre Abrantes e Badajoz, e depois de Badajoz é que apanhavam um comboio já bastante mais rápido para Madrid. 13 horas. Eu ainda estou do tempo de fazer para Paris, onde o meu pai esteve exilado, eu fui antes do meu pai estar exilado várias vezes, no Sud Expresso. E eram 24 horas, um transporte. Sim, E agora, olha, agora, isto mesmo para terminar, há 15 dias ou 3 semanas, fui a Kiev, a convite lá das autoridades ucranianas, e o comboio de Varsóvia para Kiev lembrou-me muito o Sud Expresso, que eram de lixo e tal, mas e eram 18 horas ou 19 horas entre Kiev e à noite. Sim. Faz-se bem. A ferrovia é a grande aposta. Qual é o novo aeroporto, quais milhões? Sim. Resta-me agradecer, João Soares, ao nosso convidado. O Discurso Direto regressa na próxima semana com novos protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Contamos convosco também.